Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Aqui nos reunimos 26 de dezembro, segunda-feira, dia que nós celebramos Santo Estevão. Santo Estevão é venerado como o primeiro dos mártires cristãos. Os Atos dos Apóstolos mencionam seu exemplar ministério diaconal. Buscou imitar Cristo tanto na vida quanto na morte, entregando o seu espírito enquanto perdoava seus algozes. E o evangelho que nós temos no dia de hoje, tirado de Mateus capítulo 10, versículos 17 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante a lógica, porque ontem nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é esse que resolve ser igual a gente na nossa fragilidade? Que sinal é esse que é um recém-nascido enrolado numa faixa numa manjedoura, e eu tenho que acreditar em Deus olhando isso? E no primeiro dia depois do Natal, hoje, segunda-feira, dia 26, a gente celebra a morte de Santo Estevão. Primeiro mártir da igreja, possivelmente São Paulo ordenou a sua execução, e Santo Estevão morre defendendo Jesus Cristo e perdoando quem estava matando, e as coisas dele são jogadas aos pés de São Paulo. Aquilo lá assustou São Paulo. Estevão é considerado o primeiro mártir dentro do segmento de Jesus. Então nós temos ontem o nascimento, hoje nós temos o martírio. A vida, ela gira em torno desses dois momentos da vida, entre o nascer e o morrer. E é nesse período que a gente vai ter que construir a nossa história, fazer a nossa vida, decidir o que nós vamos ser ou não ser. O que nós vamos construir ou não. O que nós vamos fazer ou não fazer. E nós vamos fazendo memória que esse recém-nascido, a vida não será fácil. Nascer não é fácil, né? Viver não é fácil, né? Tem gente que nasce com o dom da vida, eu não. Eu nasci e acho que viver é um grande peso, uma grande dificuldade, uma grande luta. Eu luto todos os dias para ser uma pessoa melhor e termino o dia, às vezes, fracassado. Eu luto todos os dias para ser uma pessoa mais capacitada e termino o meu dia, talvez, mais incapaz. Tanto que eu só consegui, só me foi confiado uma paróquia depois de 20 anos de padre, né? Depois de 20 anos de padre é que eu tive a oportunidade de cuidar de uma paróquia. Tem gente aí que nem é padre, já tem uma paróquia para cuidar, e eu só consegui cuidar de uma paróquia depois de 20 anos de padre, sinal que a gente não é muito capacitado para nada, não. Mas a gente crê em Jesus Cristo e Jesus vem para nos ajudar a enfrentar isso. Estevão segue Jesus, defende a sua fé e não se importa em perder a vida defendendo Jesus e perdoando os seus algozes. Paulo olha aquele homem morrendo e pergunta: mas em quem que esse homem acredita? Que ele não se incomoda de morrer defendendo a sua causa. E o evangelho que nós temos vai nos dizendo, para lutar pela vida e enfrentar isso, O evangelho começa nos dizendo: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Jesus está preparando os seus apóstolos, e aí ele usa apóstolos para o que eles vão enfrentar depois da sua morte. O preço que se paga para fazer a experiência com o ressuscitado. O que Jesus está querendo dizer? Olha,
encontrar-se com o ressuscitado e acreditar em mim tem um preço muito alto diante do mundo, porque como o Evangelho de João dizia, o mundo fez opção pelas trevas. O mundo não o recebeu, não o reconheceu, preferiram as trevas. E todo mundo que prefere as trevas odeia a luz, e Jesus é a luz do mundo. E é verdade que todo ser humano que é desonesto odeia a honestidade. Todo ser humano que é correto odeia aquilo que não é correto. Todo ser humano que procura fazer o bem acaba sendo odiado por aquele que não suporta o bem. E aí nós temos Jesus orientando, viu? Cuidado com eles, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês, viu? Nas sinagogas. Vocês serão levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho deles e das nações. E orienta, não fiqueis preocupados em se defender. Em outras palavras, Jesus é muito interessante que esse negócio que às vezes a gente quer defender a igreja, né? A gente quer defender Deus. E Jesus diz, não fica preocupado nem em se defender. Não precisa defender Deus, não precisa defender a gente, não precisa defender Jesus Cristo. Viu? Só creia e se coloque à disposição que Deus vai dar um jeitinho de te ajudar. Deus vai dar um jeitinho de te mostrar o que deveis falar. O Espírito falará por vós. E de tal modo que ninguém vai, como Estevão morreu, ninguém conseguiu entender em que esse homem acreditava, que ele morre perdoando, que ele morre professando uma fé, que ele morre acreditando. Que loucura é essa? Que doidura é essa? Que fé é essa no recém-nascido, em que a pessoa morre proclamando a sua fé em Jesus ressuscitado? Por isso cabe a cada um de nós enfrentar as dificuldades da vida. Que quando a gente for rejeitado por causa de Jesus, é porque estamos no caminho certo. E é muito perigoso quando a gente é aprovado por todo mundo. É muito perigoso quando todo mundo gosta da gente. Pode ser que a gente está traindo Deus e não estamos falando da vontade de Deus. Pode ser que a gente está se defendendo, mas cabe a cada um de nós lembrar, esse recém-nascido vai nos colocar às vezes numa situação desagradável, desconfortável, e aí a gente tem que ser perseverante. Tomar cuidado com as pessoas maldosas e ter a coragem de enfrentar isso. Haverá problemas em família, um irmão entregará outro irmão, os pais se voltarão contra os filhos matarão os pais. E era o que estava acontecendo diante daqueles que professavam a fé em Jesus. Aqueles que acreditavam em Jesus começavam a ser rejeitados pelos familiares que não acreditavam. Não é muito diferente de hoje, que a gente briga não pela religião, mas pela política. A gente destrói a nossa família porque alguns membros da minha família não é do meu candidato. E o meu candidato é Deus. E se matar Deus, que é o meu candidato não for eleito, o mundo vai acabar. Então a gente vive nessa neurose humana e a gente nem percebe que a gente está doente. A gente nem percebe que a gente está se matando. A gente nem percebe que a gente está enfermo, febre alta e com uma consciência doentia. E que a gente pede a Deus que o recém-nascido nos dê força para enfrentar a brutalidade na vida e as dificuldades da vida, como hoje fazemos memória. Nasce Jesus, no outro dia a gente lembra, esse trem não vai ser mais tranquilo não, vai ter problemas no futuro. Mas a gente sempre termina perseverando que vocês encontrarão a vida. E a gente quer a vida mesmo. Um abraço, até mais.